que é a nova tendência de todo mundo fala, todo mundo quer utilizar IA para tudo agora, então vamos falar um pouquinho disso hoje. A primeira parte é por que que a gente vai utilizar, por que que a gente está aqui hoje, por que que a gente vai utilizar IA no desenvolvimento. A primeira parte que a gente pode falar é sobre a produtividade multiplicada. Todo mundo acredita que isso aumenta a nossa produtividade como deve, porque a gente consegue entregar mais coisas em muito menos tempo. Muito mais código é escrito de maneira mais fácil, então a nossa produtividade é multiplicada. A gente pode acompanhar pelo mercado que tem equipes que diminuíram para um terço, um quarto do tamanho que eram antes de todo mundo, antes desse boom do IA para o dev. Então as equipes diminuíram porque com menos programadores hoje a gente consegue fazer mais. Uh, Acesso instantâneo ao conhecimento, a gente consegue fazer qualquer pergunta, a gente não precisa mais garimpar como era 8, 10 anos atrás, que a gente tinha uma dúvida muito técnica e a gente tinha que garimpar no Stack Overflow uma pergunta de um cenário muito específico, de algo que a gente ia fazer, e às vezes levava horas de pesquisa ou dias, dependendo do que fosse o problema. Às vezes, dependendo do tipo de projeto que você trabalhava um tempo atrás, você estava inaugurando um problema, não tinha a resposta do seu problema, você é que ia ter que fazer a pergunta e contar que alguém já tivesse passado por aquilo e te ajudar. Então hoje é muito mais fácil, você consegue tirar um screenshot, copiar um trecho de código, colocar na IA e a IA vai te ajudar e garimpar no conteúdo da internet muito mais rápido do que um ser humano faria. Terceiro ponto é que muitas empresas já exigem IA, que você trabalhe utilizando IA, então não utilizar ou não saber o que utilizar, não saber que ferramentas a gente tem disponível, ficar para trás, porque tem muita empresa que já disponibiliza, inclusive, chaves para você trabalhar com uma conta Enterprise, de um curso, ou do GitHub Copilot, ou do ChatGPT, ou de outras ferramentas de IA que a gente tem. Tem empresa que já disponibiliza a conta para você utilizar, então o uso de IA é, em algumas empresas, exigido, e em outras é encorajado. A gente tem também a melhor tomada de decisão, porque a gente dá o nosso contexto do nosso projeto e a gente consegue ver muitos detalhes que levaria muito mais tempo para a gente ver. Ou então a gente consegue fazer uma pergunta dado todo um contexto do nosso projeto. Então, por exemplo, onde é que está uma falha de memória? Onde é que está o gargalo dessa arquitetura, considerando isso aqui tudo? Então, algo que iria demorar muito para você perceber, você tem uma resposta mais rápida para tomar uma decisão de que caminho correr tecnicamente para o seu projeto. A gente fala também muito de competição global, que é um pouco tudo entrelaçado do que a gente estava falando um pouco mais no início, dos primeiros pontos que eu falei. Todo mundo está utilizando IA, tem empresa que já exige que você use IA, tem empresa que já quer que você utilize IA. Então, como está todo mundo usando, você para estar dentro dessa competição do que o mercado exige hoje, é bom que você também esteja utilizando IA. Eu coloquei aqui menos fricção. Quando eu falo de menos fricção, quando a gente pensa num projeto, e a gente vai fazer um projeto do zero aqui hoje, a gente tem toda uma parte de configuração, tem toda uma parte de definir arquitetura, definir tecnologia, antes de tirar essa ideia do papel ou do campo das ideias até ela virar um projeto em si. Com o IA, com essas ferramentas que a gente tem, a gente consegue fazer um protótipo em algumas horas ou em alguns minutos, dependendo da complexidade do projeto, a gente consegue fazer isso muito mais rápido do que a gente fazia antes. Então, a fricção de a gente ter uma ideia que era só uma ideia até chegar numa ideia que agora é um projeto é muito menor. E ficar parado em tecnologia é retroceder. Isso aqui não é novo, isso aqui não foi causado pela IA, isso é desde sempre. Se você não estuda, se você não acompanha, se você sabe de alguma coisa e fica nesse nível que você sabe, você não está parado, você está andando para trás porque a tecnologia anda sempre para frente e o tempo não perdoa ninguém que não tá com vontade de estudar na área do nosso trabalho. É, Agora, cuidados que a gente tem que ter, certo? Todo mundo fala da produtividade, das partes boas, mas ninguém nunca cita as partes ruins, que são também muito verdade quando a gente trabalha com IA. A gente gera muito código muito mais rápido. E dependendo do seu nível de senioridade, da sua experiência na sua carreira, você vai gerar muito código que você não compreende. E isso é péssimo para você. Quando a gente gera muito código que a gente não compreende, as coisas podem funcionar e a gente não vai saber explicar por que as coisas funcionam. E a gente liga muito e a gente se importa muito quando as coisas não funcionam. Mas saber o motivo das coisas funcionarem também é muito importante.
Porque quando alguma coisa não funciona, a gente sempre procura alguma solução, a gente quer saber por quê, qual é o problema. Mas saber por que está dando certo é importante até para a gente replicar essa arquitetura, a gente saber uma resposta correta para alguma coisa. Então, não entender o que é que o seu código está fazendo, por mais que seja um código que esteja aparentemente funcionando, é um problema. A IA gera muito código impreciso ou incorreto. Como ela precisa de muito detalhe para gerar o código, de muito contexto, muitas vezes ela não atende todos os requisitos que você precisa, que a sua regra de negócio precisa. E como você não compreende o código que foi gerado, que é o primeiro ponto, você acaba tendo dentro da sua aplicação código que não funciona, ou que não deveria estar ali, ou que não é correto, ou que não atende tudo. Então, não compreender vai acabar te fazendo aceitar código que não deveria estar ali. Então, não é que a IA vai vir e vai engolir a carreira de programador. A gente vai conseguir. O que vai acontecer é que um programador usando IA vai. Se você não utilizar, não entender o que a IA está fazendo, não conseguir debugar um código, isso sim vai acontecer. Falha de segurança é, é normal agora e vai aumentar. Como todo mundo usa IA e a gente gera aplicações com IA, a gente gera muito código que a gente não compreende e que o código é incorreto ou impreciso, e isso acaba colocando falhas de segurança na nossa aplicação. Não é difícil hoje achar um size, um microsize que vai fazer um checkout e que você consegue editar o preço antes de fazer uma requisição para a API, que você consegue editar o ID de um produto e comprar um produto errado, ou então um produto custa, por exemplo, 150 euros, você consegue comprar por 1 cêntimo de euro. Não é difícil encontrar isso hoje, porque tudo isso são falhas de segurança que a gente aprende a corrigir com uma certa experiência. E aquele código funciona. Por que aquele código funciona? Quando eu vou lá num size desse ou num microsize desse que vai me vender um produto e eu faço uma compra, eu consigo fazer o fluxo inteiro de compra. Eu vou, escolho o produto, vou até o carrinho, faço o checkout, coloco o meio de pagamento e executo o pagamento. Então esse código funciona. Ele só está incorreto. Então, estar funcionando não é a garantia de que algo é bom. Porque se eu consigo alterar dentro de um console ou de maneira fácil o valor de um pedido e eu consigo gerar um pagamento válido para esse pedido com um valor errado, isso é um problema de segurança. Então, a gente precisa ter cuidado com esse tipo de coisa. Quarto ponto que eu coloquei foi a atrofia do raciocínio lógico. Outra coisa que é muito comum hoje com todo mundo utilizando IA é que a gente não tem mais paciência para ter dúvida, que é uma questão importante em você ser um programador. A gente precisa ter paciência em não saber algo. Então, se eu estou resolvendo um problema e eu quero resolver esse problema porque isso vai desbloquear a minha task, vai desbloquear o que eu estou fazendo e eu vou conseguir terminar mais rápido, não importa se eu não entendi qual é a resolução. Eu vou jogar na IA, a IA vai me dar a resposta, eu testei, aquilo funciona e vai para frente. Só que funcionar não é garantia de tudo e isso estagna o seu nível técnico eternamente. Porque se tudo que te fizer pensar, você está redirecionando o pensamento para uma IA para ela te dar a resposta, você virou um copiador de código. Então tu está só copiando o código que a IA gerou, está jogando dentro do teu projeto e aquilo vai jogou no teste unitário, alguma coisa, passou o teste, então aquilo está correto. Então você não consegue mais pensar logicamente, não consegue mais, vamos dizer, debugar um problema na sua mente. Isso é ruim a médio prazo. No curto prazo você vai achar muita vantagem. Quando você começa a usar IA e começa a delegar esse tipo de pensamento para IA, para receber a resposta muito mais rápida, você só vê a vantagem no começo, porque, nossa, é muito mais rápido. Isso aqui eu ia bater cabeça, ia ficar pensando na resolução por 1 hora, por 2 horas, por 3 horas, às vezes só ia terminar amanhã e eu joguei na IA, a IA me cuspiu a resposta em 2 minutos e eu resolvi meu problema. No começo isso é uma maravilha. Com um certo tempo você vai notar que você começa a ter dificuldade em coisas que você não tinha, porque programação também é prática, e é uma prática do raciocínio lógico. Se você não exercita esse raciocínio, você passa muito tempo sem programar, sem pensar nesse tipo de coisa, você meio que vai perdendo a sua capacidade, você vai diminuindo a sua capacidade técnica. É fácil da gente mensurar isso. Quando alguém tira férias, passa um mês sem trabalhar. Quando passa sei lá, 2, 3 semanas sem trabalhar, você tirou algumas férias. Quando você volta para o trabalho, parece que você nunca programou na sua vida. Então, imagina isso só que em 6 meses. Você está há 6 meses, tudo que você precisa pensar delegando para o IA. Seu nível técnico vai despencar. E isso é inevitável. Aí a gente entra na parte
dependência tecnológica. Como você não tem mais a paciência, que no início era paciência, e agora virou uma dependência tecnológica, você não consegue mais pensar logicamente sem utilizar IA. Então agora você depende da ferramenta. Então agora você não é mais só um programador experiente ou inexperiente que usa uma ferramenta de IA. Agora você depende dela para trabalhar. E outro dia você não dependia. Então não é bom a gente delegar tudo que a gente faz para IA, porque o resultado vai ser você perder a sua capacidade técnica de pensar logicamente. Tem toda a parte do compliance também, que são as questões legais e de licenciamento. Uh, Você não pode simplesmente copiar o código da empresa, uma informação crítica ou alguma informação de algum cliente e jogar numa IA generativa como ChatGPT, porque isso fere todas as regras que você tem. Você provavelmente assinou um NDA ou um contrato de compliance que te impede de fazer isso. Então você está meio que como é uma analogia para isso seria o equivalente a tu pegar os dados do teu cliente e colocar, sei lá, no Twitter ou no Instagram. Você está publicando, está tornando público informações que não deveriam ser públicas. Quando você alimenta isso no IA, você não sabe de que maneira a IA vai utilizar esses dados que você colocou lá. Então, cuidado com toda a questão contratual de contratos que você assinou, que você prometeu, vamos lá, prometeu cumprir com a confidencialidade dos dados e você não está cumprindo. A dificuldade em debugar código gerado, a gente já falou nos outros pontos, é meio que tudo somado, a gente vai acabar tendo mais dificuldade em debugar um código porque a gente não consegue mais pensar logicamente, a gente não consegue mais raciocinar, não tem mais paciência, então todo o código que a IA gerar vai ser muito mais difícil de debugar porque você não consegue mais acompanhar o raciocínio. Os ganhos de tempo podem ser ilusórios, e aqui é que a gente entra no, acho que de todos os cuidados que a gente deve ter a utilizar IA, para mim, no minha experiência pessoal, esse aqui é o mais importante. Quando a gente vai lá e a IA escreve para ti 600 linhas de códigos em 40 segundos, isso parece incrível. Só que muitas vezes você vai pedir para ela te gerar um código desse e ela vai te gerar um código gigantesco que vai aparentemente resolver o teu problema muito rápido. Só que quando você vai testar, aparece um problema. E depois aparece outro problema. E depois aparece outro problema. E você vai fazendo cada vez mais prompt. E outro prompt para corrigir outro problema. E outro prompt para corrigir outro problema. E no final de tudo, um problema que você resolver em uma hora, você mesmo fazendo do zero, você passou o dia inteiro escrevendo prompt para IA resolver o problema que a IA criou. Então você não ganhou tempo nenhum utilizando IA. Isso não aumentou em nada a tua produtividade. Tu só se atrapalhou utilizando IA, porque tu ia resolver muito mais rápido se tivesse feito do zero e sozinho. E o risco de se acomodar, que é o que a gente já tinha falado também, é tudo muito parecer tudo muito mais fácil, eu tenho que digitar muito menos, então parece muito mais fácil e a gente acaba acomodado, o que é péssimo. Então são esses pontos que eu queria mostrar para vocês de início, que era cuidados que a gente deve ter ao usar e quais são os benefícios de usar. Então, aparentemente aumenta a produtividade, mas cuidado, cuidado com as questões legais, não confie em tudo que a IA manda, não terceirize a responsabilidade do seu trabalho para a IA e não desista de programar pensando logicamente nas respostas por causa da IA. Então, agora o que é que a gente vai utilizar aqui para o que a gente vai fazer hoje? A gente vai utilizar o VS Code, o GitHub Copilot, o ChatGPT e o Lovable. Essas são as ferramentas que a gente vai utilizar. Vou só parar de compartilhar um segundinho para vocês aqui que eu vou mostrar para vocês o que é que a gente vai fazer, qual é a minha ideia para hoje. A minha ideia para hoje, para quem conseguir, é que todo mundo saia daqui com uma landing page que é um portfólio. Então, a gente vai fazer um portfólio do zero e para isso a gente vai utilizar o Lovable e principalmente o Lovable a IDE e o GitHub Copilot, certo? Eu vou mostrar para vocês que eu já tenho configurado, o projeto já está aberto, algumas facilidades que a gente tem para quem não conhece, por exemplo, o GitHub Copilot. Aí depois a gente vai gerar todo o projeto com o Lovable, certo? Primeiro de tudo, eu criei um portfólio para mim, coloquei alguns dados, coloquei algumas informações, e tudo isso foi feito, é um projeto que foi feito em React usando Vite, certo? Vocês conseguem ver o meu VS Code, não conseguem? Sim, sim. Sim. Ok. Uhum. Então, voltando aqui, a gente tem a barra de navegação, coloquei meu nome e aqui tem um contato, por exemplo. Não sei se todos vocês são familiarizados com o GitHub Copilot,
Mas para quem não for, por exemplo, eu posso vir aqui, deixa eu aumentar o tamanho do texto que talvez esteja meio pequeno. É tudo muito simples. Quando você, para utilizar o GitHub Copilot, tudo que você precisa fazer é vir aqui nas extensões, adicionar esse GitHub Copilot e integrar ele. Quando você for utilizar, ele vai pedir para você logar com sua conta do GitHub. E isso é o suficiente. Você tem um plano grátis, tem outros planos que eu não tenho, que não precisa utilizar, porque o pacote free já é bastante satisfatório se você não faz tudo utilizando IA. Então, por exemplo, a gente está aqui nessa minha parte de navegação e eu coloquei um botão aqui de contato, que é esse botão roxo que está aqui, Contact. Quando eu clico nesse botão, ele desce pro meu formulário de contato, certo? Mas eu não quero que ele desça para esse formulário de contato. O que eu quero que ele faça, na verdade, é que eu vou trocar isso aqui por um botão que vai fazer download do meu CV, por exemplo. Eu tenho meu CV aqui dentro da pasta public. E o que eu preciso fazer, tendo o GitHub Copilot, eu vou selecionar essa parte do texto e vou perguntar ao Copilot, update this, uh, update this code to a button when clicked will download the PDF which is inside the public folder with the name resume. Eu vou fazer isso aqui e ele pode ser feito em português também. E o que ele vai fazer é ele vai mudar o código. Então já tem alguns problemas aqui. Ele não acerta de primeira. Se você souber o que ele está fazendo, ele não vai acertar de primeira. Então não funciona sempre que foi aquele problema. Se você não tiver nenhuma experiência, a IA vai gerar o código para você, mas ela não vai gerar um código que resolve o seu problema de primeira. Então você tem que cada vez mais refinar o que você está pedindo. Então eu posso abrir de novo e falar alguma coisa do tipo. Eu posso falar em português também. Faça um botão que faz download de um arquivo PDF quando ele for clicado. Faça o botão baixar, botão criar e baixar o blob que está dentro da pasta public com o nome de resume.pdf. E ele vai atualizar o código. Então aí ele vai criar um blob que agora sim ele vai criar ele vai baixar o resume.pdf e vai baixar que é o meu CV que está dentro da pasta. Ele tinha criado só um link, mas o link não é o suficiente. Então agora ele está criando um blob, que é criando um arquivo dentro disso, que foi o que eu pedi para ele fazer. Então já no primeiro exemplo, o que a gente consegue ver? A IA faz código muito rápido. O GitHub Copilot ele faz código muito, muito rápido. Só que a primeira coisa que ele fez não estava certa. Não era exatamente o que eu queria que ele fizesse. Agora ele criou um blob, mas ele criou um blob da maneira correta porque eu expliquei para ele que eu queria um blob e eu queria que ele fizesse o download de um documento PDF que está dentro da minha pasta public por meio de um blob que ele criou dentro do navegador e depois ele remove. Então, de cara a gente já consegue ver que a IA faz muita coisa, mas ela não vai fazer nada além do que você está pedindo. E você precisa saber o que você está pedindo. Então, eu troquei aqui no meu site, eu troquei o botão de um botão de contato que fazia scroll para baixo pelo meu currículo. Só que eu precisei explicar isso da maneira correta para saber o que aqui deveria ser feito. Então, esse é um dos pontos que a gente tinha conversado. Eu também posso usar a IA para a gente fazer funções que executam muitas coisas. Por exemplo, eu posso vir aqui e criar crie uma função que faz o quicksort de um array de elementos de entrada. E ele vai implementar o quicksort. Então, das entrevistas técnicas da maioria de todo mundo está aqui. A IA faz em 7 linhas e faz em 2 segundos. E está aqui tudo o que a gente precisa fazer. Então, para eu utilizar o GitHub Copilot, eu venho dentro do meu arquivo, aperto Ctrl I. Se eu quiser que ele faça, que ele substitua todo o meu arquivo, eu vou, seleciono tudo e faço o Ctrl I. Ele vai substituir tudo que eu tenho aqui. Se eu quiser que ele age em cima de uma área específica, eu seleciono a área e faço Ctrl I. E ele vai agir em cima daquela área específica. Então, assim a gente utiliza
o GitHub Copilot. Agora a parte mais bacana. Vou mostrar para vocês o Lovable, que é uma ferramenta de IA que a gente pode criar um projeto inteiro. Eu queria que alguém desse uma ideia de um projeto, de uma landing page, de alguma coisa. Qualquer ideia que vocês tenham. Que é essa ferramenta que vocês vão usar, que eu gostaria que vocês utilizassem para a gente fazer um projeto todo mundo junto. Então, vocês têm alguma ideia de alguma coisa que vocês quisessem? Uma landing page, uma aplicação, alguma coisa mais palpável? O Lovable é só web? É. Ok. Não pensei em nada, mas pensando aqui. Vamos fazer uma. Eu tiver ideia também. Vamos fazer uma landing page para um hambúrguer. Ok? Todo mundo. Ok. Faça uma landing page para marketing de um cheeseburger. Podemos adicionar no Lovable imagens com base num design e ele aplicar nesse prompt. Podemos. Tu pode tanto colocar uma imagem quanto um arquivo do Figma. Então, se você tiver um design do Figma, ele vai fazer o projeto completo com base no seu design do Figma. Se alguém tiver algum Figma em casa, pode, quando vier utilizar o Lovable, pode colocar aqui. Pode vir fazer o projeto, importar o Figma e já gerar o projeto. Então, a gente vai fazer uma landing page para marketing de um cheeseburger. As cores principais. Alguém? Alguma cor? Vamos fazer coisa de comida. Vamos colocar vermelho e amarelo. Passa toda a história do hambúrguer e um formulário de contato no final. A página deve ser sofisticada, elegante. Mais algum adjetivo que alguém queira? Responsiva. Com animação? Não sei. Responsiva. Os textos devem ser animados. E o que mais? Pode qualquer coisa. Aqui o Lovable que se vire. Não sei, efeitos para lá que entradas, Vamos colocar aqui. A página deve ser sofisticada, elegante, responsiva. Os textos devem ser animados e as imagens com paralaxe. Ok? Vou colocar isso aqui para gerar. Vamos ver o que o Lovable vai fazer pra gente. Não sei se vocês viram, mas eu não coloquei nada. Eu coloquei só aquele texto. E aí o Lovable vai pensar e vai fazer o que a gente precisa. Eu vou criar uma landing page sofisticada para a marca de cheeseburger com as cores vermelho e amarelo. Começarei a definir o design system e depois criarei a estrutura completa da página. Se você quiser baixar esse projeto que o Lovable faz, você pode vir aqui em cima e tem Sync Your Project to GitHub. E aí você conecta a sua conta do GitHub e vai lá o repositório para sua conta. E lá você pode fazer fork, pode baixar o projeto, continuar, comitar, executar. A stack que o Lovable vai usar aqui vai ser Vite com React. Inclusive, essa aplicação inteira que eu fiz para vocês aqui, que está aqui, foi feita com Lovable. Esse portfólio que eu estou mostrando para vocês foi feita com Lovable e eu não mexi em quase nada, só no conteúdo. Eu fiz essa animação aqui do topo, que ele não veio com essa animação, mas o restante o Lovable fez. Podemos aplicar tipos de linguagens diferentes, ou seja, no início de prompt podemos pedir para usar o básico da HTML, CSS, JS, em vez do React, por exemplo? Não, a stack do Lovable, não, ele sempre vai usar Vite e React. Mas assim, React no final das contas é JavaScript, HTML e CSS. Então, no final de tudo, se é Vue, se é React, eu acho que no final de tudo é só HTML, CSS, JavaScript e a gente pode facilmente editar. Ele pensa e ele edita muita coisa, e isso demora um pouco. A gente está criando um projeto do zero e ele está fazendo toda a estrutura de navegação, ele está fazendo todos os arquivos, está fazendo o design system, vai fazer as rotas, vai fazer tudo que a gente precisa para o projeto. Num ponto em que, se eu quiser baixar esse projeto depois, eu só preciso npm reinstall, npm run dev e o projeto está rodando e eu posso editar o que eu quiser. O projeto vai vir nessa mesma estrutura que está aqui. Que é esse projeto que já está aqui. Esse design system, tudo foi o Lovable que fez. E a gente vai voltar para lá. Então, ele está criando um ingredient section. Eu consigo ver o que ele está fazendo. Agora ele está fazendo o contact, já está no final. Ele vai criando em cascata de cima para baixo
o que ele vai mostrando na tela e no final ele mostra tudo, o resultado. A gente especificou aqui no Lovable que o projeto era responsivo, mas a gente não precisa fazer isso. Tudo que o Lovable gerar para você já vai ser uma aplicação front-end responsiva com os breakpoints bem definidos, mas você pode alterar os breakpoints dentro do tema. Acho que ia ser uma boa se vocês conseguissem. Não sei se vocês têm tempo ou disponibilidade ou uma máquina perto para vocês gerarem alguma coisa com Lovable e ver a dificuldade de se vai ter alguma Não tem dificuldade tempo. em conectar uma conta, em mandar um projeto para o GitHub, porque a gente precisa conectar uma conta do GitHub. Dependendo de quanto tempo a sua conta existe, o Lovable vai pedir para o seu GitHub ser uma organização, mas lá no GitHub você pode fazer a sua conta ser uma organização. Então, talvez apareçam algumas dificuldades que não, mas são dificuldades simples, não é nada que não se consiga resolver tendo o mínimo de paciência para conectar o Lovable com a sua conta do GitHub. Então, a gente já tá quase terminando a nossa landing page para o marketing de um cheeseburger. Vamos ver o que ele vai fazer. Enquanto que a gente está aqui à espera, acabei de abrir aqui o Lovable e fazer login e aqui fala em créditos. Tem A uma gente noção de gastos de crédito? Pois sim, força. tem o suficiente para fazer um projeto, para fazer 2 projetos. É como se fosse o ChatGPT. Como se fosse mandar fazer uma imagem no ChatGPT na versão free. Se ele vai ter Ok. vai ter um limite diário, mas é um limite diário, não é que acabou esse crédito e nunca mais pode utilizar. Vai ter que pagar, Ok. é um limite diário. Obrigado, obrigado. Queria que vocês fizessem um projeto ou colocar alguma ideia para fora, até para a gente ver, todo mundo poder partilhar um projeto e a gente ver todo mundo junto qual a ideia que todo mundo tinha. A gente fez só um aqui só para mostrar a ferramenta, só o do um cheeseburger, uma landing page para um cheeseburger. Só uma questão, a utilização dessa aplicação é para já pessoal com alguma experiência ou um newbie Sim. que tenha conhecimentos de IT, mas não especificamente de Você, produção de web pages e por aí além? a estrutura do projeto vem como essa, certo? Isso Uhum. aqui é um projeto React. Eu diria que uma pessoa que não tem nenhuma familiaridade com o desenvolvimento e não sabe o que é React vai ter certa dificuldade em Sim, sim. entender, porque, por exemplo, aqui ele usa o useState, ele usa alguns hooks como useEffect, faz um scroll into view que vai fazer scroll para um certo lugar da página, que era aquela função que o botão de contato estava fazendo. Uhum. Ele usa o Tailwind CSS, que são esses milhões de classes que tem em cada elemento que tem aqui. Então, não é que você precisa saber React, não é que você precisa saber Tailwind, mas você precisa entender. Ok, o flex é a maneira que o Tailwind tem para dizer que um elemento é display flex. Mas se eu não souber nem o que é display flex, nem o que é CSS, nem o que é Uhum. Tailwind, vai ser um pouco difícil de fazer alguma alteração ou de adicionar mais alguma coisa. Pois, percebo. E tá aqui Obrigado. tá aqui o nosso cheeseburger. Já gerou o resultado. Ele colocou o parallax como alguém pediu. Dá para ver aqui no fundo que ele adicionou um parallax na imagem do cheeseburger. Ele vai colocar a história do hambúrguer, vai gerar as imagens têm parallax, as imagens são animadas, ingredientes premium, qualidade em cada mordida e tudo mais. Nosso processo, a imagem também tem parallax aqui. Então, esse efeito desse parallax que ele está utilizando aqui, de descer um pouco a imagem no scroll, não é o efeito que eu gostei. Se eu quisesse editar isso aqui, eu ia precisar ter um certo conhecimento técnico para editar isso, senão vai ser impossível. Se você não souber nada de HTML, CSS, JavaScript, vai ser muito difícil alterar uma aplicação dessa. Então, tá aqui, a nossa aplicação, eu consigo ver o código disso aqui. Por exemplo, aqui a gente vem em Components, o History Section, eu posso mudar os textos, já está tudo gerado. Eu consigo ver os ingredientes, ele já coloca os ingredientes fazendo um loop. Então, se eu quiser alterar os ingredientes, se eu tiver, dá para eu ver de onde é que vem. Se eu quiser depois substituir isso aqui por uma chamada de API, também é fácil de fazer,
porque já está sendo um ingrediente lupado. Então, se eu quiser usar algo como React Query ou alguma coisa desse gênero, não vai ser difícil de substituir. Então, esse aqui é o resultado que a gente tem utilizando o Lovable para criar uma landing page para o nosso hambúrguer. Agora, todo mundo que é dev está enlouquecido agora pensando em quantos projetos vai conseguir vender utilizando isso aqui. Usando o Lovable para vender. Agora, sim, eu teria cuidado ao usar o Lovable para fazer alguma coisa com checkout, método de pagamento, integração com Stripe. Ele dá uma ferramenta que você conecta com o back-end, que é o Supabase, já vem integração com o Lovable, então já agiliza muita coisa, mas ainda assim, respondendo de novo a pergunta do nosso amigo que fez, precisa ter um back-end, um background técnico para atualizar uma aplicação dessa. Se eu não souber de nada, eu não vou conseguir editar isso aqui. No máximo, eu vou conseguir editar os textos. Mas é uma aplicação responsiva. Tem um botão aqui que eu consigo ver a versão responsiva dele. Aqui tá. Então já tem. Deu para ver que em algumas imagens a imagem fica por trás do texto. Mas em comparação com criar toda uma aplicação do zero e criar toda uma landing page, a gente já esperou que eu acho que 3, 4 minutos. E para uma aplicação dessa a gente ia ter que fazer tudo do zero. Então isso aqui acelera bastante, desde que você saiba o que você está fazendo. Que você tenha o conhecimento técnico para editar um front-end desse aqui. Certo? Então, pessoal, eu queria que todo mundo que pudesse tentasse fazer alguma coisa no Lovable e mostrasse pra gente. Fala, Uma Vitor. pergunta aí. Quem não tinha conta ainda e tentou criar, conseguiu verificar e-mail? Que tá carregando, verificando e-mail e não verifica. Se tu tiveres uma conta do Gmail, é só associar. Um segundo. Tá usando Outlook. A parte do GitHub Copilot todo mundo já tinha familiaridade, certo? Adicionar extensão, utilizar. Mas é a mesma coisa de integrar com o Lovable. É só adicionar a extensão dentro do seu VS Code, o GitHub Copilot e o Copilot Chat, e adicionar a extensão dentro da sua IDE e conectar com a sua conta do GitHub. E já vai ser fácil de utilizar. Uma curiosidade boa, Ian, acabei de fazer o download do VS Code e ele já dá a opção de integrar com o plugin do GitHub Copilot. Já vem no iniciar dele. Massa. É isso, pessoal. Eu queria que vocês fizessem, tentassem gerar alguma coisa pra gente ver todo mundo junto quais são as ideias. Eu acho que a ideia principal disso aqui hoje era mostrar que a IA facilita o que a gente faz, desde que a gente saiba usar com certa responsabilidade. Você gerar um projeto desse que vem bem estruturado, quando vocês conectarem com a conta do GitHub de vocês vão ver que é uma coisa que vem bem estruturada. Vem um projeto organizado. E só porque ele está organizado, está bonitinho, você olha na tela e tá ok, você pegar um projeto desse e jogar em produção, é meio arriscado. É bom ter o conhecimento técnico para você olhar, corrigir código, corrigir efeito inesperado, ter um pouquinho mais de olhar atento com segurança, se o seu projeto está fazendo chamada para API, se dá para eu floodar essa API com request, se eu posso alterar os dados, se eu posso. Então, um pouco mais de cuidado para fazer valer o conhecimento, que a gente já está poupando muito tempo fazendo isso aqui tudo com um prompt. Um prompt a gente gerou uma landing page inteira, mais ou menos no caminho de algo que a gente quer. Precisa ser alterado muita coisa? Precisa. Mas perto do que a gente ia precisar fazer, já adiantou muito. Então, já que eu já poupei esse tempo, eu preciso ter o cuidado de ver o que a gente tem. É como se a gente sênior tivesse ganho um estagiário. A gente é sênior, ganhou um estagiário, ganhou um dev júnior, que vai fazer o que a gente mandar ele fazer. Mas como ele está sob nossa responsabilidade, ainda é nossa responsabilidade ver se o código está correto. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa? O pessoal que está tentando usar o Lovable e conectar com tudo, está conseguindo? Repliquei a hamburgueria, funciona bem, Lovable. Só estou em dúvida agora como faço se eu quiser baixar o files, o código. Tu conecta com a tua conta do GitHub. Conecta com a tua conta do GitHub e aí ele vai jogar o projeto lá pro teu GitHub. Tu não baixa. Exatamente. Tu não baixa pelo Lovable. Tu conecta com o GitHub e ele joga no teu GitHub e tu baixa pelo GitHub.
Boa, boa. Obrigado, Ian. Mas já conseguiu gerar o prompt? Já gerou um projeto? Já sim, foi uma hamburgueria também. Eu tava a fazer junto contigo. Massa. Eu consegui logar aqui, vou gerando aqui, vamos ver o resultado. Depois mostra pra gente como é que ficou. Compartilha tua tela e mostra pra gente. Eu também estou à espera que isto carregue um projeto. Estou a imitar aquilo que fizeste, que é uma landing page pessoal. Olha só. Perfeição. Ok. Tu conseguiu conectar com o GitHub? Ou não tentou? Foi com o GitHub. Tá conectado, sim. Ok. Já apareceu o projeto pra ti no GitHub? Não, ainda não fiz essa parte. Vou fazer isso aqui. Ok. Muito bom, muito bom. Obrigado, Ian. Agora não tem mais nenhuma desculpa pra ninguém ter um portfólio online. Faz o portfólio com Lovable e põe online. Exatamente. De todos os projetos que já fez. Vocês já conheciam? Já tinham usado a ferramenta? Já tinham usado alguma coisa dessas para fazer código? Eu não conhecia o Lovable, eu já ouvi Não, falar também não. Não do conheço. Manus, que acho que ele faz aplicativo mobile e tal também. Vi por alto, mas conheci o Manus. Legal. Eu nunca tinha ouvido falar. É mesmo a primeira vez que vejo. A primeira vez que a gente usa IA, a gente fica muito maravilhado como deve. Meu Deus, agora as possibilidades são infinitas. Eu Aí nunca tinha. Aí depois você descobre que a IA fez um monte de coisa errada e você vai ter que corrigir. Aí, meu Deus, as possibilidades são muito finitas. Eu nunca tinha usado o Lovable. Eu usava bastante o ChatGPT, mas mais recentemente comecei a usar o Gemini. Sim. Isto pediram-me para fazer um género de uns pequenos jogos, tipo Snake e palavras cruzadas. Tentei no ChatGPT, não correu muito bem. Tentei depois no Gemini, epá, e gerou tudo num instante e senti alguma diferença. Tem o Cursor também. O Cursor, ele é mais indicado para quem usa, para quem vai fazer código. Ok. O Gemini também não é mal, mas o Cursor é muito bom. Para quem é Uh, dev, eu tentaria. Cursor, ok. Já me falaram também bem do Grok, o do Twitter, antigo Twitter, Sim, aliás. sim. Ó, tô vendo aqui que ele tá falando que tá consertando um erro de importe de ícone. Como se tivesse detectado o próprio erro e corrigido, ele faz isso? Faz. Ok, interessante. É porque ele vai gerando em cascata, ele vem de cima para baixo gerando. Se ele gera alguma coisa, ele tem, vamos dizer, a primeira sessão ele fez um botão de um jeito. Se para a segunda sessão ele vai fazer alguma coisa que ele precisa que o botão da primeira seja diferente, ele volta corrigindo para que as duas usem o mesmo botão, entendeu? Então, se o que ele vai fazer depois, ah, o que ele fez antes está errado, ele corrige o que fez antes para dar certo para os dois. Quando ele está gerando o front. Posso partilhar o meu ecrã rapidamente? Ah, claro, claro. Fiz 2 segundos. Qual foi o prompt que criaram inicialmente? Eu peço desculpa que só agora é que cheguei a casa. Ouvindo sempre no carro. O prompt, o prompt fica inicial. a gosto da casa. Ok. Mas Ok. especificaram ao ponto de criar o about, o sobre nós, os vários tipos de menus, ou é um pouco geral e ele depois cria por si, não é? Ele cria para você. Ok. Olha, o primeiro portfólio. Eu meti, inicial tal como o colega estava a dizer, eu meti coisas gerais. Disse só, meta uma zona de contactos, experiência e tecnologias. Eu não pedi nada disto, mas colocou e parece-me relevante. Sim. Pronto. E experiência profissional. Pronto. Tudo a ver com ETL Developer, que é o que eu faço. Mas pronto, não tenho esta experiência, obviamente. E pronto, parece-me interessante como está. Agora é editar. Agora editar.
Muito bom, muito bom. O primeiro portfólio saiu. Exatamente. Já valeu a pena. Muito bom, ficou muito bom. Eu gostei. E depois para mudar os dados não é nada difícil. Enfim, também fiz por aqui, pro Lovable ACC aqui. Enfim, joguei uma ideia aqui. Tá pronto para partilhar aqui. Poder partilhar. Pode partilhar, Leonardo. Fica à vontade. Tá, peraí. Eu só nunca usei o Lovable aqui, então não sei como é que ele deixa a tela em full screen. Tem um botão, Mas, tem um botão em cima que ele esconde a barra da esquerda, mas aí é relevante, a gente consegue ver o que é o projeto e o que é tá. Path3. Essa é uma ideia que eu joguei aqui de banheiro livre na cidade para qualquer emergência. E aí ele criou esse sitezinho. Legal, Meio velho. que interativo. E aí, enfim, meio colaborativo também, que eu pedi para as pessoas irem pontuando onde tem banheiro público livre, porque todo mundo tem emergência, né? Então, Muito bom. pode acontecer, você tá pela cidade. Nunca se sabe, né? Nunca se sabe. Cara, E muito aí legal. ele criou essa SPA aqui, e aí, enfim, como todo mundo viu, tem como customizar, você pode adicionar aqui uma localidade que você encontrou, fazer verificado, o pessoal... Essa parte de revisão não pedi não, mas acho Cai meio bem. zoado. Cai bem, né? Ser num banheiro público de qualidade. Então, acho que a grande vantagem é essa, assim. Tu teve a ideia, tu jogou e, querendo ou não, a gente é dev, mas pra tirar uma ideia do papel e jogar pra ela virar alguma coisa, dá um trabalho pra você começar do zero e ter que fazer tudo, porque tem gente que não tem noção de design, tem gente que não tem experiência com design, como é que eu vou fazer isso, qual é uma cor bacana pra isso. E agora tu já tem um norte. Querendo ou não, tá aí uma aplicação, dá pra tu daí pra frente. Precisa Exatamente. fazer a integração com o Google Maps? Precisa, mas já tá daí pra frente, não é do zero. Então Já tem um esqueleto. acho que a IA acelera muito nessa parte de tirar a ideia do papel. Tirar a ideia do papel, fazer alguma coisa acontecer, fazer um design bacana pra quem não tem noção gráfica nenhuma. Acho que ajuda bastante. Leonardo, você pode mostrar o prompt que você usou? Tá lá no Sim. topo, né? No caso, eu falei aqui em inglês com ela aqui. Uhum. Vou até copiar aqui o prompt. Dá pra ler. Pode ser que gere diferente, né? Até porque tem ela. E vai Gera gerar, assim. não gera Vai igual. gerar diferente, não gera igual, ela vai gerar diferente. A aplicação do Leonardo já tem 2.847 banheiros cadastrados. Ó, Já resolveu a vida de todo banheiro mundo. a nível global. Em qualquer cidade do mundo você vai ter banheiro livre. Tem o banheiro. Eu tenho algo pra mostrar aqui também quando terminar aí. Por favor, Terminei. vou mostrar. Então, deixa eu compartilhar aqui. O Vitor tá empolgado. Vem coisa aí. Ok, eu não sei se estão vendo aqui. Já? Você tá compartilhando só a barra de compartilhamento do Chrome. Ué. Peraí. E agora? Agora sim. Pronto. Então, eu até fiz para testar aqui, né? Eu pedi para ele criar uma landing page sobre um jogo que joga agora, que é esse Clay Obscure. Muito bom. Mostrando a sinopse da história, as notas de review de várias fontes. Pedi para usar imagens do jogo e tocar o tema do jogo, né? Uhum. Até tentei de propósito para ver se ele ia fazer esse tipo de coisa que fere talvez direito autoral. Mas, de fato, as imagens não são do jogo, ele deve ter criado. Tem aqui a sinopse, né? Se tu olhar assim, tem uma certa relação, mas eu acho que Sim, ele não vai usar exato. a A original. estética tá aí, né? Mas Sim. a imagem em si não é do jogo, né? Ele deve ter criado. Aqui as partes da crítica.
Tem aqui, ó, mais de 1 milhão de cópias vendidas Esses reviews são reais? Ou ele só colocou algum Eu review? não sei, mas eu imagino que sim. Ele falou aqui que tava. Cadê? Aqui. Ele procurou de fato os. Ok. Então deve ser, eu realmente não sei. Aí teria que checar, né? Ela também disponibilidade, tá, tem uns botões que não funcionam, mas enfim. O copyright a lá empresa- embaixo tem o A empresa Sandfall Interactive. Isso. Ok. Deu o copyright da empresa. Aham. E o tema não toca nada, né? Até, assim, eu não sou do web, mas fui ver aqui no. Tu pode olhar na direita, isso. E aí ele tem. Já tá aqui no background music, tem esse game theme MP3 aqui, mas acho que não tem, né? Ele falou placeholder, ele falou que fez um placeholder, mas não tem Ele nenhum, tá na dizendo, verdade. ele tá dizendo pra tu colocar o placeholder pelo arquivo de áudio verdadeiro. Ele não vai Isso. gerar o áudio. Mas se tu Exato. jogar um áudio dentro da pasta public lá, alguma coisa com o nome GameTheme.mp3, ele vai tocar. Eu achei que ele ia gerar alguma coisa inventada, mas não. Enfim. E pronto, achei interessante. Realmente, como você falou, dá um ponto de partida. Uma coisa que eu percebi é que as fontes são sempre bem simples, né? Se você quiser alguma fonte mais específica. Tu tem você que realmente especificar a fonte. né? Tu pode colocar no mesmo assim, depois que ele gera, você não é obrigado a aceitar do jeito que tá. Como tu vê ali na esquerda tem um chat aberto. Se tu quiser Sim. que ele troque todas as fontes e que ele coloque uma fonte específica, ele vai trocar por uma fonte específica ou por algo parecido com essa fonte. Eu posso simplesmente falar que ele change the font for something more appropriate to the team. É isso? Exatamente. Ele vai mudar a fonte por alguma coisa. Vamos ver se vai rápido. Vamos ver qual é o senso estético do Lovable agora. Se ele vai colocar uma Sim. fonte cursiva no site inteiro. Pronto aqui. Ele vai alterar o Tailwind. Não Tá deve certo. ser uma coisa que impacta muito não, deve ser rápido. Ficou menos flat, né? Mas tá melhor do que antes. Opa. Pronto. Bem interessante mesmo. Legal. Ele já atualizou aqui, né? Não precisa dar o Sim, sim. preview. Pronto. Eu acho que é isso, bem assim, interessante. ele vai te dar um ponto de partida. Como dá pra ver, acelera muita coisa. Mas ainda precisa de um background técnico para mudar isso aí, porque dependendo do seu nível de critério de aceitação de um projeto, tem gente que iria pegar essa página e colocar no ar do jeito que ela tá, dependendo de qual é o intuito do projeto. Mas para quem quiser mudar, não é um absurdo de difícil de mudar. Se você tiver algum contato com o código, não é um absurdo de difícil, mas ainda precisa. Mas para fazer coisas mais complexas, por exemplo, o projeto que o Leonardo colocou vai ter integração com o Google Maps. Você pode abrir esse projeto dentro do VS Code e com o GitHub Copilot ir lá e pedir para ele fazer a integração com o Google Maps. Ainda assim, talvez funcione, mas não da maneira que você quer. Mas dá para ir. A definição perfeita do uso de IA no geral para dev é o que um cara que trabalha comigo que ele falou. Todo mundo ganhou um estagiário. Então você vai ter que ter um estagiário. O que o estagiário fizer, de certo ou de errado, o mérito é seu porque o estagiário é seu. Então é bom que você revise o que o estagiário está fazendo. Porque se der algum problema, a responsabilidade é sua também. Sim. Acho que é isso, pessoal. Eu queria mostrar isso para vocês. Foi rápido, não queria que a gente se estendesse muito, mas que todo mundo tivesse contato e pudesse fazer um projeto. Não sei se vocês têm alguma pergunta antes da gente encerrar. Alguma dúvida? Na verdade, eu queria. Eu, na verdade, só usei IA para trabalho aqui no. Eu usei o. Como que chama o nome do. Agora eu esqueci. Black Box, que ela tem os agentes, né, para tecnologia e tal. E eu sou desenvolvedor Android e, assim, minha impressão é que alucina demais. Sim. Então, assim, é um estagiário, mas às vezes é um estagiário meio teimoso, que você fala, isso tá errado, não é assim e tal. Ele fala, não, mas às vezes. É um estagiário empolgado. Então, isso. É um estagiário empolgado demais. Aí eu queria saber, assim, a experiência dos outros aí, né?
se vai para essa linha ou se tem alguma experiência diferente. Assim, eu nunca usei nenhuma dessas soluções pagas mais especialistas, né? Assim, Mas dessas soluções mais a acessíveis, com a minha minha, experiência. a minha opinião, Victor, é quanto mais experiência você tem, mais você consegue ver que alucina demais. Porque se você não tem nenhum critério de avaliação, vai parecer muito correto tudo que a IA faz. Como Exato. como aquele exemplo que eu, no meu portfólio que eu mostrei para vocês, que eu pedi para ele fazer um botão que faz download do PDF, ele gerou um link. Aquilo não vai funcionar. Mas se você não tiver nenhum critério de avaliação, aquilo parece alguma coisa, porque ele foi e mudou o código bem rápido. Então, assim, ver que a IA alucina demais só mostra que tu tem mais experiência no mercado no geral, assim. Porque realmente alucina demais. Não é tão assertivo. Dependendo do que você fizer, você vai perder muito tempo. Então, recentemente, não tão recentemente assim, mas já vem há algum tempo tendo aquele papo de que a IA vai matar a nossa profissão, né? Acho que quem vai matar o dev não é a IA. Quem vai matar o dev é outro dev que usa IA. Então, assim, se o cara tiver a experiência para saber ver e tirar proveito de uma ferramenta dessa, ele vai conseguir ir mais longe sim, e mais rápido. Mas não vai resolver tudo. Não vai substituir o sentar no final de semana e estudar 3 horas seguidas. Não vai. E o restante do pessoal? Alguma coisa? Algum Se comentário? alguém também tinha alguma experiência com relação a isso, se não tiver outra pergunta, né? Se quiser, puder compartilhar também experiência com relação a isso que eu perguntei. Eu posso partilhar aqui um pouco. Ou seja, eu já conheci o Cursor e o Lovable. Já experimentei na altura criar, o Cursor me paga, o Cursor, uma aplicação para a empresa, uma timesheet, com base de dados, só que o problema quando começa a meter base de dados, localmente é difícil. Começamos a fazer muitos loops internos e localmente no computador não funcionou corretamente. Acabei por usar ChatGPT, mas criando o agente interno específico para programação. E usar 2 agentes abertos, um para me explicar o prompt, ou seja, o código, quando não tenho aquele conhecimento do que ele me está a escrever, explica-me como se fosse uma criança de 5 anos. E depois usei muitos print screens para me explicar e para me espelhar aquilo que ele estava a criar, ou seja, com os 2 abertos ao mesmo tempo. Acabei por criar uma timesheet com base de dados em SQL, PHP, em que na altura não tinha conhecimento algum de PHP e SQL, zero, admito, não tinha. Eu tenho as bases de JavaScript, um pouco HTML e CSS. Sem conhecimento algum, eu consegui criar uma base de dados com SQL e PHP a funcionar, apenas usando ChatGPT e print screens e 2 agentes a funcionar, um para me explicar o que é que ele estava a fazer naquele momento e ir ponto a ponto e secção a secção, não criar tudo de uma vez. Isso foi a minha experiência. Felizmente correu bem. E está a funcionar à base de dados e sem conhecimentos alguns de SQL e PHP. Agora, se calhar fiz batota, fiz, mas consegui resolver e apresentei e está a funcionar, neste momento está implementado. Sim. Acho que o que mais pega quando a gente faz algo assim, por exemplo, o banco de dados está funcionando, a API está funcionando, acho que o que mais pega, o que mais pode dar algum problema é principalmente segurança. Certo. Eu acho que esse é o grande ponto. Tá funcionando tudo bem, tá funcionando, mas às vezes dá para fazer um SQL injection pela outra aplicação. Às vezes dá para fazer, qualquer pessoa pode conectar no banco de dados. Então tem toda a questão de segurança que é o mais importante, que é a preocupação de todo mundo agora que com os de IA é esse, é segurança. Claro. Se a tua empresa ainda não mandou nenhum e-mail falando para todo mundo cuidar da nova política de segurança por causa de IA, se o cliente que tu tá ainda não te mandou nenhum e-mail sobre a nova política de IA, com os de IA, o que é autorizado, o que não é, em breve vai receber. Mas o que eu posso te adiantar é que em empresas maiores você não pode usar qualquer ferramenta de IA. Ok. Neste caso, isto é uma timesheet interna, ou seja, de registro apenas de horas. Ou seja, não há problema nenhum se isto vier para o exterior Okay. e aparecer aquilo. Aquilo é apenas uma timesheet de registro de horas, em que está associado a certos projetos, pronto, work package e afins. Ou seja, e eu admiti logo no início, olha, eu não tenho estes conhecimentos, vamos aplicar, está a funcionar. Agora, se aparecerem um projeto externo e vocês quiserem que eu crie algo com AI, não me meto à frente e não responsabilizo por nada, nesse sentido. Agora, para isto apenas uso interno e não para exterior, funciona, é para a organização interna apenas, para registro, porque eles usavam as timesheets em Excel. Ou seja, facilmente uma pessoa, ao mexer nas células, desformatava tudo e perdiam logo a informação. O objetivo foi centralizar tudo e afunilar a informação toda ali, apenas. Coisa básica.
É uma boa. É uma boa. Eu acho que vale a pena todo mundo estudar hoje, sinceramente. Vale a pena para todo mundo estudar um pouco de cybersecurity, sinceramente. Eu acho que vale mesmo a pena. Entender um pouco quais são os problemas. Eu acho que ter um pouco do conhecimento geral de como uma aplicação funciona vai ser importante e vai ser cada vez mais importante. Porque não muito tempo atrás, mas um tempo atrás, você era front e era tudo bem você ser front e saber conectar com a API. Isso era suficiente. Ou era tudo bem você ser back e saber fazer uma boa API e um endpoint. Mas hoje um back-end que não sabe nem como é que o front-end vai buscar essa informação na API, ou que não entende nada de segurança, ou um front também que não entende nada de performance, eu acho que já não tem mais espaço para isso. A gente já tem muita facilidade para não querer estudar as outras coisas que a IA ainda não faz. Acho que o ponto é esse, segurança, principalmente segurança. Certo, certo. Então é isso, pessoal. Mais alguma coisa? Alguém? Não? Então acho que é isso. A gente encerra por aqui. Deu acho que uma horinha. A ideia era essa, não era tomar muito tempo depois do expediente de todo mundo. Espero que tenha sido um bom proveito para todo mundo tenha conseguido aprender alguma coisa e praticar alguma coisa hoje. E qualquer dúvida eu estou sempre à disposição. Pode me mandar uma mensagem, pode mandar um e-mail, eu estou sempre por aqui. Muito obrigado, Ian. Obrigado. Ok? Foi muito fixe, obrigado.